Está no ar o programa Chamas do Avivamento, um programa das igrejas Chamas do Avivamento de Governador Valadares. Eu quero o evangelho pregar nas cidades, sertões e no mar, trabalhar com as mãos para não tentar somente as almas ganhar. Se tu queres também trabalhar na seara, muito lugar, uma coisa tu tens que fazer: trabalhar para que e as almas ganhar. Servos de Deus, salvos e não tocar, em breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem legai, breve Jesus voltará. Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Boa tarde, meu nobre telespectador. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Eu sou o pastor Edneuto e é com muito prazer, com muita gratidão a Deus que estamos dando início ao nosso programa, o programa Chamas do Avivamento, na tarde de hoje, terça-feira, com o programa Reprise da EBD. Toda terça-feira o nosso programa é Reprise da EBD. Estamos aqui reprisando a última lição que estudamos. E domingo passado estudamos sobre Abraão, o amigo de Deus. E para comentar a lição de hoje, nós convidamos a estar aqui conosco o pastor Ronildo Fernandes. Pastor Ronildo é pastor de nossa igreja do bairro Altinópolis. Pastor Ronildo, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Paz do Senhor, pastor Edneuto, paz do Senhor, produção, paz do Senhor para todos os irmãos que estamos assistindo neste momento. Tenham todos uma boa tarde, um ótimo programa. Que bom, já tem gente com a gente aí, né? Eu creio que daqui a pouquinho deve manifestar aí a irmã Keila, né? A esposa, Vitória. Vitória foi para a escola, né? Preparando para ir para a escola. Nesse momento ela está indo para a escola. Indo para a escola, preparando aí para ir para a escola. Vamos cumprimentar o pessoal, cumprimenta o pessoal. E quer mandar um abraço para alguém especial? Fica à vontade. Um abraço para minha esposa Keila, para nossa filha Vitória. Que Deus abençoe vocês grandissimamente. Um abraço para todos os irmãos no bairro Altinópolis, todos os irmãos da nossa igreja Chamas do Avivamento, e você que assiste, né, este programa. Que Deus abençoe você e a sua família. Pastor Ronildo esteve aqui na última sexta-feira, né, produção? Isso. Foi o pastor Ronildo ou foi o coração bondoso? Pastor Ronildo, que trabalho bacana, pastor. Foi eu não sou palhaço. Louvamos a Deus, né, por este trabalho com crianças, né, algo muito importante na igreja, para que a igreja dê sua continuidade. Que bom, pastor, que bom. Na verdade é uma estratégia, né? Verdade. Uma estratégia que Deus colocou no coração do pastor Ronildo, e a gente precisa investir em nossas crianças, não é isso? Sem dúvidas, nós falamos que elas são o futuro da igreja, mas na verdade elas já são igrejas. Verdade, né? verdade. E são elas que estão aí crescendo conosco, aprendendo com o nosso modo de viver, com a nossa palavra, né? E também na escola bíblica dominical, um trabalho muito importante que tem sido feito na igreja Chamas do Avivamento, ensinando crianças. Isto é de suma importância, não pode faltar na igreja. Verdade, pastor, verdade. Esse trabalho, muitas das vezes, tem algumas pessoas que têm uma visão deturpada desse trabalho. Às vezes critica, olhando de uma forma
sem conhecimento, na verdade, uma crítica sem conhecimento, não sabe que a intenção é falar a língua da criança. Verdade, né? Não se ensina uma criança apresentando para ela como adulto, né? Ela não vai dar tanta atenção ao trabalho, mas a partir do momento que a criança começa a ver, figuras, começa a ver imagens, uma linguagem igual a dela, que ela começa a ouvir, ela recebe mais, fica mais fácil para a compreensão dela, porque na verdade ela está descobrindo o mundo. Sim, verdade. E nós que já estamos aí com mais de 20, já descobrimos o mundo há bastante tempo. Verdade, é muitas informações, então tem que ser a linguagem da criança, para que ela possa compreender, né? O senhor fez um trabalho bacana no nosso querido bairro Santa Rita, na sexta-feira, né? Foi o mesmo dia que o senhor esteve aqui no programa, e no domingo também ali na igreja sede, com a turminha, a turminha de Jesus. Isso, a turminha de Jesus, ela é o trabalho da irmã Penha e de suas filhas, Milena e Ana Carolina, a Carol. E louvo a Deus pela vida daquelas irmãs que também têm se empenhado nesse ministério infantil, alcançando crianças para o Senhor Jesus. Interessante, pastor Dineudo, que as pessoas ouvem o texto de Marcos 10, quando Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Sim. Mas nós temos que entender que é o dever de levá-las é nosso. Sim. Elas não irão sozinhas, podem até ir sozinhas, mas a responsabilidade maior é dos pais. E outro lado que a gente observa é a questão do perigo. Hoje está muito difícil para uma criança circular sozinha, levando a palavra para o sentido literal, deixar vir a mim as criancinhas. Sim. Então a gente observa isso, e na verdade os pais têm que entender que eles são os maiores ensinadores de seus filhos. Verdade. Assim como foi Susana Wesley, mãe de John Wesley. Susana Wesley tinha apenas 19 filhos. Já pensou nisso? Meu Deus. E os 19 filhos de Susana Wesley sempre iam para a escola bíblica dominical com ela. O pastor dela, admirado, perguntou: irmã Susana, o que a senhora faz para manter estes 19 filhos pontualmente na igreja? Ela disse assim: olha, pastor, eu levanto todas as madrugadas, oro pelos meus filhos, impondo as mãos sobre eles, e tiro 1 hora do dia para ensinar para eles a palavra do Senhor. Que bacana. Que E o resultado a gente viu. John Wesley entra para a história como o maior evangelista do nosso tempo. Verdade, verdade. Isso fruto de uma mãe cristã preocupada com o ensinamento do seu filho. Muito bacana, É muito importante isso. Ensina o menino o caminho que deve andar, Isso é importante quando criança, como menino, porque está numa fase boa de aprendizado, Verdade. É um momento que a própria mente não tem tanta ocupação, Sim. Não tem muita coisa a ser preenchida. Há um espaço reservado ali para ser trabalhado com coisas boas. Sim. E dentre elas, principalmente com a palavra de Deus. Que bacana, pastor, que bacana. E para nós entrarmos aqui na nossa lição, nós estamos hoje empenhados a trazer o assunto, reprisar a lição de domingo, que falou de Abraão, o amigo de Deus. Essa é a nossa lição atual, a lição do último trimestre do ano de 2019, Essa lição, guiados pela graça, Comentarista o pastor Claudenir Nascimento, uma lição que tem trago uma grande edificação para nós, alunos da Escola Bíblica Dominical. Então o programa de terça-feira ele tem o objetivo de reprisar aqui a lição e também incentivar você que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical a ser aluno da maior escola já existente, ok? Faça aluno da Escola Bíblica Dominical. Há muitas igrejas que já aboliram a escola, já acabou com a escola dominical, por 2 motivos. Um deles é a falta de responsabilidade dos alunos. Pessoas não frequentam, não estão na escola bíblica dominical, não estão indo na escola dominical. E por outro lado, a própria falta de interesse do próprio líder. Porque se tiver 2, 3 alunos, vale a pena manter a escola bíblica dominical.
fazer isso, tá? É muito importante, ok? Então na terça-feira temos o compromisso de reprise da EBD. Fique conosco, compartilhe aí, ok? A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Sejam bem-vindos, reprise da EBD. Hoje, terça-feira, dia 21 de outubro, onde quer que você esteja, você está muito bem conectado. Programa Chamas para o Avivamento, o programa do seu almoço. E hoje, terça-feira, eu quero pedir que você permaneça conosco, compartilhe por gentileza, porque hoje é reprise da EBD. Estaremos aqui comentando sobre a lição anterior. E convidamos a estar aqui conosco o pastor Ronildo Fernandes, pastor de nossa igreja do bairro Altinópolis. E vamos entrar então na introdução do assunto desta manhã, desta tarde, deste dia. Abraão, o amigo de Deus. Abraão, o amigo de Deus. Tá? Nós vamos estar fazendo aqui uma oração agora, pedindo a iluminação do Senhor, para nós entrarmos aqui na nossa lição. Nós vamos estar orando, o pastor Rodrigo vai nos conduzir em oração, tá? Eu quero que você, onde você esteja, ore conosco agora, ok? Está na hora de orar. Desperta, Brasil, está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Aleluia, Deus. em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, Sim, meu Pai. te damos graças, Senhor, porque o Senhor Sim, é meu bom, Deus. porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. É verdade, Pai. Obrigado por tua graça Sim, meu maravilhosa, Deus. que nos foi trazida por meio de Cristo Jesus, o teu Filho amado. É verdade, Pai. Obrigado por estarmos aqui neste programa, nesta Obrigado, tarde. Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo Meu que tens Deus. feito por nós. Sim, meu Pai. Obrigado por teus cuidados para conosco, Sim, meu Deus. porque tua palavra tem se cumprido fielmente. Aleluia. Obrigado, meu Pai, por este trabalho. Sim, papai. Aqui nessa tarde, Senhor, neste Sim, meu programa Deus. Chama Avivamento, Sim, meu Deus. que abre as portas, Senhor, para estarmos falando da Aleluia, escola bíblica aleluia, dominical, aleluia. da tua palavra. Ai, iluminação. Abençoe todos os teus servos Sim, que meu estão Pai. nos assistindo agora, cada Sim, meu família, Pai. Ó, cada Deus. lar para a glória e louvor do teu nome. Sim, meu Pai. Que tua graça seja sobre todos, que a tua presença seja notória em cada lar, É para a verdade, glória e louvor Pai. do teu nome. Sim, meu Deus. Pai amado, abençoe, Senhor, a tua igreja. Abençoe sim, Abençoe Pai. teus servos, os Sim, pastores. papai. Abençoe os professores da escola bíblica Sim, dominical. papai. Sim, Que o papai. Senhor continue nos inspirando, Senhor Pai, para estar transmitindo o ensinamento da tua santa É verdade, palavra. meu Pai. Pai eterno, que o Senhor continue nos usando como canal de bênçãos para a tua igreja. Sim, meu Pai. Senhor Pai, o que nós te pedimos, te damos graça. Seja conosco de sempre, nos abençoe. Em nome de Jesus, meu Pai eterno. Amém. Amém. Muito bem. Reprise da EBD. Reprisando aqui a última lição da Escola Bíblica Dominical. E o tema da lição que será reprisada nesta tarde: Abraão, o amigo de Deus. O texto áureo: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 21. Estamos baseados no capítulo 12 de Gênesis. Abraão, o amigo de Deus. Vamos entrar aqui então na introdução da lição. Pastor Ronildo, amigo de Deus. Nem todos são amigos de Deus. O que o senhor acha? É verdade, pastor.
Agora, se as pessoas quiserem serem amigos de Deus, elas poderão ser. Essas que não são, obviamente. A gente observa isto, primeiramente, pegando a vida de Abraão como exemplo para nós. Abraão, ele foi um homem obediente a Deus. Embora a Bíblia Sagrada, na sua imparcialidade, mostre os seus erros, mas Abraão não deixou de andar com Deus. Abraão não deixou de obedecer a Deus quando foi corrigido pelo Senhor. Sim, verdade, verdade. E isso fez com que Abraão se tornasse um amigo de Deus. Um homem obediente à sua palavra, um homem preocupado em transmitir os ensinamentos de Deus para a sua família, e a vida que ele viveu piedosamente. Isso mostra para nós. O interessante é que Jesus chega, para os seus discípulos, também serve para nós, em João 15, versículo 14, é que Jesus fala assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mandar. Jesus está falando de uma obediência voluntária, sim, não obrigatória, não por legalismo. Tem que partir de dentro do nosso coração, da nossa alma, este desejo de obedecer ao Senhor. Aí nós nos tornamos amigos de Deus. Amigo é diferente de colega. Correto. Não é? Amigo é aquele que fala a verdade quando necessário. Amigo não é que aceita a verdade, né? E às vezes não é porque é seu amigo que vai falar com você aquilo que você gostaria de ouvir. Precisa ser verdadeiro, né, pastor? Deus fez isso com Abraão. Fez isso com Abraão. Esse é o verdadeiro amigo. Deus chamou ele em Gênesis 17:1, falou: olha, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Por quê? Abraão estava cometendo alguns erros. Sim. Embora ele saiu sem saber para onde ia, sem por fé, na verdade ele tinha que aguardar uma resposta de Deus: para onde eu vou, Senhor? Verdade. Outra, ele vai para o Egito. O Egito na Bíblia tipifica o mundo espiritual no seu sistema de pecado. Depois ele comete um erro com Agar. Sem dúvida. Tem um filho com ela através da orientação da esposa, quando ele deveria aguardar a promessa de Deus. Mas a gente observa a graça de Deus na vida de Abraão, sim, que Deus olha para o seu plano, na sua palavra. Então Deus ainda acredita a este homem, esta graça maravilhosa. Que bênção, que bênção. Abraão precipitou muitas vezes, mas a misericórdia e a graça de Deus. Então esse é o assunto da tarde de hoje. A introdução nesta tarde. Abraão aí a 10ª geração de Noé, continuando aí na família de Sete, e aí Sem aí, a descendência de Sem. Mas a gente percebe muito bem que mesmo assim eles se desviam do propósito de Deus, da presença de Deus, mas Deus, quando tem um plano, nada pode impedir. Então essa é a introdução do assunto, pastor Ronildo aqui, na introdução, nos mostrando aqui o assunto de hoje. Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto da lição: a aliança de Deus com Abrão. A gente percebe aqui o nome, a diferença, pastor, entre Abraão e Abrão. Abrão é o nome original de Abraão. Abrão significa pai exaltado. E na verdade ele não era pai. A Bíblia mostra que ele era estéril, já com seus 75 anos de idade, não tinha filhos. Depois Deus, na sua aliança com ele, troca o nome, chamando agora Abraão, que significa pai de muitas nações. Muito bem. Pai de multidões, pai de muitas nações. Então essa aliança com Deus, Deus faz uma aliança ainda com Abrão, mas para transformá-lo aí em Abraão. E Deus então manifestou a sua graça salvadora na vida de Abrão. Nesse primeiro ponto então nos mostra a aliança, pastor? A pessoa precisa estar aliançada com Deus, Verdade.
A aliança com Deus, né, é questão de um casamento. Você não pode trazer nada que adultere, que mude o casamento, né? E o que nós estamos falando aqui da questão da fidelidade de Abraão para com o Senhor, né? Quando Abraão, né, estava nas suas terras e que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão, ele vê a Deus e aconselha a Deus: Senhor, o Senhor vai destruir uma nação inteira com justo junto? Ó, se tiver algum justo lá, eu não vou destruir. Abraão é o amigo que dá conselho para Deus, que Deus aceita o seu conselho. Verdade, né? verdade. Então, a aliança de Abraão com Deus mostra seu fiel cumprimento na pessoa de Cristo também. Verdade. Porque quando Deus o chama, ele faz a promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Amém. Né? Ali estavam incluídos os gentios já. Estavam incluídos os gentios. E a questão maior, que para que esta aliança se cumprisse na sua íntegra, Abraão deveria, a partir daí, ter uma vida mudada. Né? Passaria a andar com Deus, aprenderia com Deus, viveria para Deus. É o que nós precisamos hoje. Né? Aprender com Deus, andar com Deus, viver para Deus. É um grande exemplo para nós, né? Correto. Um grande exemplo para nós. Essa aliança, ela consistia em algumas obrigações, algumas ordens de Deus para Abraão, que ele precisava obedecer. Correto. Né? Ele precisava ser obediente. Uma delas, o Senhor falou aqui, que ser tu uma bênção. Esta faz parte da aliança, é a principal. Faz parte. Em Gênesis 12:3, Deus falou isso com ele: sejas tu uma bênção. Uma bênção. Abraão é o nosso pai da fé, ele nos serve de exemplo. Sim. É importante que cada salvo em Cristo Jesus entenda que nós precisamos ser uma bênção, né? Uma bênção para o pastor da igreja, uma bênção Verdade. para a família do pastor da igreja, uma bênção para os obreiros da igreja, uma bênção para os irmãos. E a gente vai recorrer àquela palavra de Paulo, lá em Filipenses 4, versículo 4, em que ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo está falando que eu e você, nós devemos ser promotores da alegria uns dos outros. O salvo não pode estar na igreja provocando tristeza em outros salvos. Com pura verdade. Tem que produzir bênção. Produzir bênção. Bênção. Produzir bênção. Interessante que essa aliança com Deus, o pastor falando aqui, vem a iluminação na mente, que eu falei isso com a igreja no domingo de manhã, implica-se pelo menos 3 ordens que Abraão precisava obedecer. A primeira, sai do meio dos seus parentes. Verdade. Segundo, anda na minha presença. Sair tem que se locomover. Anda na minha presença, né? Para que ele seja perfeito. E, por último, ser tu uma bênção. Então, o pastor dizendo aqui, você percebe que antes de ser uma bênção, você precisa obedecer. O sair, tá? Sair implica-se de uma situação que você vivia outrora, para uma aliança com Deus, e andar na sua presença. Né? Essa aliança consiste em esse sair, né, pastor, de uma inerte, de uma posição. Tem que mudar de posição. Porque, na verdade, pastor, quando a gente observa a vida de Abraão, em primeiro lugar, tem que sair do meio da parentela. Por que ele tinha que sair do meio da parentela? Abraão vivia numa cidade chamada Ur, né? Uma cidade importante, comércio forte, e que produzia ídolos. Ela estava aos redores de Babilônia. Sim. E assim como Babilônia era mãe de todas as prostituições, de toda a feitiçaria, de toda a idolatria, Ur, Centro da promiscuidade. também estava ali aos seus arredores. E ali estava o clã da família de Abraão. O cão está bem. O clã, a gente sabe que o mais velho, o patriarca da família, é ele que dita as normas, ele que dita as regras para a família. E se você não obedece, você não serve para fazer parte Não do faz clã. parte. Então, naturalmente, Deus o tira de lá.
O interessante é que Deus não queria mandar Abraão para o Egito. Verdade. Não era O lá. Egito também era outro lugar onde a idolatria também imperava. Sim, verdade. Né? Eram 10 falsos deuses que os egípcios acreditavam. Verdade. E Abraão pega e desce para o Egito. Na verdade, então, o que Abraão devia fazer? Sair e viver uma vida de nômade, né? Morando em tendas, em cabanas. E ele morou, a Bíblia diz isso, que ele andou morando com Isaac, Jacó e Esaú em tendas. Verdade. Eles não deviam se misturar. Verdade, pastor. Agora, sair não é fácil não, né, pastor? Não. Se eu sair do meio dos parentes, sair da sua casa, sair do seu conforto, né, do seu lar para se tornar um nômade, uma pessoa que não tem um paradeiro, não sabe para onde residir. Primeiramente, entra a questão sentimental. Você é criado numa família, você tem seu pai, tem seus amigos, pessoas que você tem um relacionamento familiar. Nunca é fácil deixar a família, né? Depois, olhando para o lado social, Abraão era rico. Sim, ele tinha uma estabilidade financeira. Tinha estabilidade financeira, mas a promessa era muito maior para ele do que o que ele tinha. Verdade. Né? Então ele observa nessa saída que Deus era poderoso para abençoar a sua vida. Verdade. Isso é importante para nós entendermos isso. Crer e obedecer. Crer e obedecer. No tempo de hoje, devemos sair também. A Bíblia não aponta para você sair. Jesus fala deixar. Deixar. Né? Mas a partir de que momento que você deve deixar? Quando se tornam empecilhos para a sua fé. Sem dúvida. Para você prosseguir na vida cristã. Né? Sem dúvida. Mas a questão hoje, se houver aceitação dentro da minha casa, embora que camuflada, né? Que sempre vai ter uma aceitação camuflada, não 100%, a gente deve estar ali colocado como uma candeia, como Jesus disse. Sim. Que nós somos a luz do mundo. E que Jesus ele não acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, né? Mas coloca no velador para que dê luz a todos quantos estão na casa. Eu tive uma preocupação muito grande, pastor Ednilton, quando eu estava prestes a aceitar a Cristo, se eu teria aceitação dos meus pais, dos meus irmãos, da namorada na época, se eles iriam me aceitar. Mas o Espírito Santo falava cada vez mais forte. E eu cheguei a dizer, olha, se eles não quiserem, infelizmente eu não vou poder fazer nada. Mas na noite que eu aceitei a Cristo Jesus, Deus usou uma irmã para dizer para mim, olha, a tua família, eu vou salvar a todos. Aleluia. E hoje, para a glória de Deus, todos estão salvos. Então não tenha medo. Sirva a Cristo. Vai chegar o tempo da salvação deles também. É verdade. Atos 16, 31. Crer no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Muito bem, meu amado. Você que chegou agora, você está assistindo o programa Chamas do Avivamento. E na terça-feira, reprise da EBD. Estamos reprisando aqui a última lição que estudamos no domingo. Abraão, o amigo de Deus. Estaremos aqui no intervalinho aqui para passarmos para o segundo e terceiro ponto. Antes do senhor passar para o intervalo, Sim, eu queria só fazer um ponto. Amém. É interessante que a gente observa Abraão, agora em Gênesis capítulo 13, versículo de 1 a 4, ele fazendo um altar ao Senhor, oferecendo a ele cultos. Né? Antes ele estava no meio de um povo idólatra. Ele fazia todas as oferendas a deuses estranhos, mas Deus agora o chama para cultuar somente ao Senhor. Diferente, né? Isto ele reporta ao passado, olhando a vida dos santos homens de Deus também. Porque a história, embora eles estivessem agora no meio de uma idolatria, a história não foi apagada. Sem dúvida. Porque naquela época a palavra de Deus ela era transferida, né, oralmente. Sim. Então chegou ao conhecimento dele, em Gênesis 4:4, embora o livro não fosse escrito, mas chega a história, Sim. né? Que Abel, ele oferece um culto a Deus e dá a ele o melhor das suas ovelhas. Fazia altar para Deus. Caim também fez altar, Sim. porém de uma forma que foi reprovada. Em Gênesis capítulo 8, 20, Noé também fez um altar ao Senhor e ofereceu a Deus um culto. Então a gente observa 7 também, capítulo 4, versículo 26, ele também fez ao Senhor altar
e Verdade, serviu o pastor. Senhor, cultuou o Senhor. Muito boa observação. Então, quando Abraão chega nessa nova aliança, o culto agora, Abraão, é para mim. Glória a Deus Deus. falando com ele. Glória a Deus. Então, aquilo que Jesus transmite lá em Mateus 4, versículo 11, né? Me parece, quando Satanás diz assim para o Senhor: se tu és o Filho de Deus, né? Você vai me adorar depois que eu te der tudo isso aí. Que você está vendo todo esse reino, toda a sua glória. E Jesus diz para ele: parte de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então, esta é a aliança de Deus com Abraão. Uma adoração para Deus. Que O bacana. único e verdadeiro Que Deus. bom. Que bacana. Que bacana. E a gente vai mexer nesse assunto no ponto lá na frente um pouquinho. Amém. Tá? A gente vai voltar nisso aí, pastor. Você vai me lembrar. A gente vai voltar nisso aí. Tá? Muito bacana essa questão do culto, levantar, voltar a adoração. Tá certo? A todos que estão conosco, tá? Deus abençoe, pastor Abinadab, Sertão da Bahia. Eita glória! Um abraço, Fabiano Barros. Rapaz, eu tô com saudade de você, moço. Saudade de você. Deus te abençoe. Um abraço para Simone. Deus abençoe poderosamente. Serdival de Araújo. Missionária Thelma. Que bacana estar com a gente aí. Um abraço forte. Estivemos hoje pela manhã com a missionária Thelma. Ela não era nova, adorando a Deus, ministrando a palavra, uma bênção, tá? Um abraço forte para vocês, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, ok? Um pequeno intervalinho aqui para a gente passar para o ponto 2 e ponto 3, está conosco aqui o pastor Ronildo Fernandes, é o comentarista da reprise da EBD, e o assunto de hoje, Abraão, o amigo de Deus. O intervalo é para o desafio bíblico. Desafio bíblico. Temos o desafio de hoje. E o desafio, eu creio, segundo aqui os comentários de hoje, tá? Quem é aluno da escola dominical vai tirar de letra. Sim, vai acertar aí, eu tenho certeza. Qual a condição imposta por Deus para abençoar Abrão e sua descendência? Qual foi a condição imposta por Deus para abençoar Abrão e sua descendência? Desafio lançado. O desafio tem o objetivo de fazermos aprender mais da palavra de Deus. Eu quero resposta, tá bom? Eu quero resposta. Deu para entender o desafio? Anote aí. Quero repetir mais uma vez. Qual foi a condição imposta por Deus para abençoar Abrão e sua descendência? Desafio lançado. Eu quero resposta. Vamos continuar aqui? Você que está nos acompanhando, você que chegou agora, estamos na reprise da EBD, guiados pela graça. Essa é a nossa nova lição do último trimestre de 2019. Estamos estudando personagens da Bíblia, personagens que nos traz lindas lições, grandes exemplos. E hoje, falando de Abraão, o amigo de Deus. O comentarista convidado é o pastor Ronildo Fernandes. Vamos então para o segundo ponto. Segundo ponto, o chamado de Abraão. Falamos da aliança, está ligado ao assunto. Segundo ponto, o chamado de Abraão, baseado em Gênesis 12, versículo de 1 a 3. O chamado de Abraão. Primeiro falamos da aliança e agora o chamado. Lindo chamado, né, pastor? Verdade. É uma das chamadas mais comentadas das Sagradas Escrituras, né? A gente observa Deus trabalhando na vida de Abraão para estar cumprindo o seu plano de salvação para a humanidade, né? Através da promessa
em ti serão benditas todas as famílias da Bendita terra. é a promessa. E a gente observa, pastor, como o pastor Claudenir Nascimento comentou, né, nessa lição. Inclusive louvamos a Deus pela vida dele e de outros comentaristas que ao longo desses 26 anos, né, vem compondo essas lições, trazendo preciosos ensinamentos para a igreja do Senhor. Que Deus continue abençoando o Senhor, pastor Claudenir, e os demais que já escreveram essas lições, que vocês continuem sendo usados por Deus para abençoar a vida da igreja. E esse chamado pastor de Abraão, ele mostra para nós muitos ensinamentos, questão de sair, questão da obediência, questão do culto, né? Questão de como o homem se entrega a ouvir a voz de Deus. Sim. E como ele também passa a ter um relacionamento com Deus, de maneira que ele quire de Deus algumas respostas e Deus não responde, né? Então é algo maravilhoso que nós temos que atentar. Há uma diferença de chamado para assoviado. Tem pessoas que acham que é chamado. Foi suviado. Ele foi assoviado. Tem gente que não pode ver um suvio, uma buzina que já olha, né? O chamado, ele tem uma diferença. Você percebe que o nome, todos que foram chamados por Deus, Deus preocupou em dizer o nome. É verdade. Uma das coisas que eu acho muito importante em Deus como exemplo para nós, é chamar pelo nome. Não existe na Bíblia nenhum registro de Deus chamando alguém por apelido, né? Verdade. Não Ou tem. assoviando alguém. Ou assoviando para alguém. Deus sempre chama, fala, mostra O nome. né? Dá um sonho. E tudo primeiro começa com o nome. Muito bom isso aí, essa observação. Tudo começa com o nome. Sim. Se o nome não condiz com o chamado, ele muda. Ele muda o nome. Oséias era filho de Num. Quem passou a ser Oséias? É Joshua. O Jeshua. Josué. O Josué. Então os nomes que Que foram... significava salvação, como Oséias, e depois Jeová é salvação. Isso. E todos os nomes, eu percebo, né, que estão relacionados com a personalidade da pessoa. Sim, o nome é muito Para que importante. Deus o chamou. Quando Jacó insistiu para ser abençoado, eu imagino o anjo: eu vou te abençoar. Aqui na teofania é o próprio Deus. Tá aí, eu vou te abençoar. Como é que é o seu nome? Eu imagino, rebobinou a fita na cabeça de Jacó e falou: já vai mexer com o meu passado, já vai mexer com o meu nome, né? E aí, com esse nome não tem jeito de você ser abençoado, não. Vamos trocar esse nome. Verdade. Né? Então, o importante do nome, a gente brinca muito em relação a apelidos, a brincadeira, mas Deus sempre levou a sério a relação da identidade do nome da pessoa. Tem pessoas que reclamam do nome que tem. Verdade. Ah, meu nome é Sebastião. Meu nome é Joãozinho. É João. É João. Mas na verdade é este nome que você tem que está registrado no livro da vida. Sem ele você não vai entrar no céu. Você vai ver o tão importante que ele é para você, esse nome. Que bacana, que bom, né? Que bom. O chamado de Abraão. Eu creio no chamado de Deus. Pastor Ronildo, Também que Deus creio. o chamou. Creio, tenho provas, Glória coisas a minhas Deus. pessoais com Deus, Que né? bom. Às vezes a gente fala, tem pessoas que são incrédulas, se tornam mais incrédulas ainda. A verdade é essa. Verdade. Mas cada um que foi chamado por Deus, certamente tem uma experiência pessoal com o Senhor e o seu chamado. Assim como o pastor de Deus está dizendo que ele crê no chamado dele, eu também creio. Não é à toa que eu estou aqui. Amém. Para a glória de Deus. Você, meu nobre telespectador que está nos acompanhando, você crê no chamado de Deus na sua vida? Você não foi assoviado, você foi chamado por Deus, tá bom? E interessante, pastor Rodrigo, o senhor já comentou antes, o chamado de Deus a Abrão, que ainda era Abrão, de um lugar promíscuo, de um lugar de idolatria, de um lugar onde não tinham pessoas perfeitas, bacanas, se destaca um homem. Há uma diferença, mesmo que ele
fazia parte dos idólatras, porque ele, ali a sua família, com certeza, além de trabalhar como fabricante, creemos nós, segundo historiadores, a família fabricava ídolos, deuses, né? A própria cidade em si era um comércio comum da região, né? Hoje Golfo Pérsico, né? Mas Ur da Caldeia, naquele lugar, Deus tira Abrão para mudar a sua história. Então é muito parecido, muito semelhante com a sua história, com a nossa história. De onde nos tirou? Do sistema pecaminoso. E muitas pessoas literalmente vivendo em lugares promíscuos, não é isso, pastor? Verdade. É interessante o que a gente falou aqui antes, que Abraão ele foi chamado para sair. Deus não mostrou para onde ele tinha que sair. Na verdade, se ele fosse para qualquer cidade, qualquer lugar naquela época, seriam lugares tomados pela idolatria. Verdade. Não tinha nenhum lugar na terra que se adorava a Deus. Os homens se esqueceram de Deus. Verdade. Verdade. E uma observação aqui, pastor, em relação ao chamado, não existe um tempo específico para ser chamado por Deus. Nunca é tarde. Não. Abraão tinha 75 anos. Eu estava analisando isso. 75 anos. Tem pessoas com 75 anos hoje que ele já está pendurando a chuteira, já está entregando os pontos, já acho que não serve para mais nada, né? Já está comprando terreno no memorial. Eita glória, já tá, o jazido já está comprado? Já está comprado. Aí a gente tem que olhar mais para a Bíblia, né? A Bíblia diz que os velhos, na sua velhice, ainda darão frutos, né? Eu sempre falo acerca de missões, que ninguém é tão velho para dizer que não pode fazer, e nem tão novo para dizer que não sabe fazer, né? Então todos nós podemos ser chamados por Deus, independente da idade. Para a glória de Deus, eu já vi pessoas se converterem a Cristo com quase 90 anos de idade. Sim. Né? E vi pessoas que aceitaram a Cristo com 84, faleceu com 97, e quando aceitou a Cristo estava para morrer, e Jesus ainda acrescentou anos de vida, né? Muito interessante. A gente nunca pode olhar para Deus com medo da morte. A gente deve olhar para Deus pensando na promessa que Jesus fez em João 10:10, que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Digamos que a pessoa seja chamada na última hora para partir com Cristo para a eternidade. Amém, louvado seja Deus, né? Deus permitiu que assim acontecesse, como nós muitas das vezes negligenciamos este chamado, embora Deus ainda na sua misericórdia chame pessoas na última hora. E eu já vi isso acontecer, pastor. Sim, faltando 5 minutos para o segundo tempo, Da prorrogação, né? Deus nos chama. Deus chama pessoas. Né? Faltando 5 minutos para Agora, morrer, Deus chamou o ladrão na cruz. mas isso porque a lição está mostrando para nós, pastor, que a salvação nunca foi iniciativa do homem. Sim, verdade. Se dependesse de mim, É né, graça purinha. eu viveria do meu jeito, achando que estava tudo bem. Eu sempre falava antes de conhecer a Bíblia: olha, eu sou assim, se Deus não quiser vai ser assim, eu sou uma pessoa legal, eu não tenho raiva de ninguém, eu não brinco com ninguém, eu jogo minha bola, eu brinco, curto a minha vida, né, eu sou um bom filho. Mas depois eu fui vendo a Bíblia e tudo isso caiu por terra. Cai por terra. Não são os nossos méritos que nos traz a vida eterna, a salvação com Cristo. E eu louvo a Deus que Deus, Ele é aquele que dá o passo para que eu seja salvo. Eita glória, bacana demais. E você tem que dar este passo também. Precisa tomar uma atitude, tá certo? Falamos na introdução, o assunto é Abraão, amigo de Deus. O primeiro ponto, a aliança de Abraão com Deus, entrando aí no chamado de Deus. E esse chamado de Deus na vida de Abraão, tá? Deus falou com ele: sai, anda e se tu uma bênção. Sai do meio dos seus parentes, anda na minha presença, ser perfeito, tá? E se tu uma bênção. Pastor Sim? Ednilton, em Josué 24, versículo 2, Josué ele traz a memória do povo de Israel, que eles antes, né, estavam condenados também a viver na idolatria, porque os seus pais
Abraão, Terá, Naor, né? Eram pessoas que estavam além do rio. Sim. Né? E eles eram fabricantes de ídolos. A Bíblia mostra isso, Josué, trazendo a memória do povo de Israel. Josué 24:2, disse Josué a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: além do rio Eufrates habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, e serviram a outros deuses. Né? Confirmando aí, né? Agora, a idolatria. Confirmando a idolatria. Agora, já no versículo 15, Josué faz aquela famosa pergunta, né? Se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele dá a sua posição. E o que ele está fazendo aqui? Ele está reafirmando a aliança de Israel com Deus Todo-Poderoso. Muito bem, pastor. Ele está relembrando o povo que eles tinham que renovar esta aliança. Porque infelizmente a idolatria ainda andava no meio do povo de Israel. Ainda no meio do povo. Mas por quê? Porque eles foram morar no Egito 430 anos. Meu Deus. Ficaram 430 anos sem Deus, só assistindo os cultos aos falsos deuses do Egito. Verdade, verdade, verdade. Muito bom. A lição de hoje está retratando de um dos personagens mais importantes da história da Bíblia Sagrada. Abraão, o amigo de Deus. Em Abraão, dá início a quarta dispensação. Quem gosta das dispensações aí? A quarta dispensação. Primeira, inocência. Segunda, consciência. Terceiro, governo humano. E a quarta, que patriarcal aí, a aliança, essa promessa que é abrâmica com Abraão. E dentre esta aliança, esse chamado de Deus na vida de Abraão, Abraão abriu mão do seu passado. Esse é o terceiro ponto. Abraão abriu mão do seu passado. Que não é fácil, né, pastor? Verdade. Tem que abrir mão. E no passado estão as coisas que nós convivemos a vida toda, né? É tudo aquilo que você gostava, tudo aquilo que você gosta, na verdade, né? Para o salvo, aquilo que nós gostávamos, que agora estamos olhando para frente, né? Verdade, uma novidade de vida. É uma novidade de vida. E Paulo, ele fala isso em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, ele diz: olha, as coisas que para trás ficam, eu deixo, prossigo para o alvo, Cristo Jesus, né? E abrir mão. O próprio Paulo também fala assim: olha, eu sou hebreu, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, superei os jovens de minha época, e tudo isso eu considerei por perca para que eu pudesse ganhar a Cristo. Então nós, quando olhamos para o passado, temos que olhar com este olhar de perca, de lixo, né? Para que nós possamos ganhar a Cristo. Sem dúvida. Nenhum de nós podemos ficar nos gloriando no passado. Verdade. Essa é a verdade. Verdade, verdade. Nós temos que olhar para frente e ver o que está reservado para Sim, nós. Verdade. Abraão, ele abriu mão de tudo, do seu passado, né? É o que nós falamos aqui, não é fácil abrir mão das pessoas que você ama, de pai, de mãe, de irmãos, de pessoas importantes que estão ao seu lado, para viver uma nova vida com Deus. É verdade. Né? Verdade. E ele fez isso. Abriu mão. Abriu mão do seu passado. Segundo informação do terceiro ponto, e pesquisa, historiadores, Nanar, segundo a história, o deus Lua, que era o deus, principal deus da mitologia suméria, significado brilhante, que era adorado não só pela família de Abrão, mas por todos os caldeus. Ur da Caldeia adorava Nanar, né? Em hebraico, Nanar, o deus Lua. E Abraão deixa justamente esta adoração passada, adorar o Deus verdadeiro, não só o Deus da lua,
mas de todas as coisas, que é o nosso Deus verdadeiro. Alguns historiadores, pastor, acreditam que a família de Abraão, tá? Inclusive é um dos líderes aí na questão do islamismo, muitas pessoas acreditam ser o pai do Islã, né? Algumas acreditam assim, que o islamismo foi fundado pela família de Abraão, tá? Justamente por esse plantel de deuses que, além de fabricar, adoravam, e um deles é o Nanar, informado aqui pelo comentarista. Mas a gente observa o surgimento do islamismo por volta do ano 500, por meio do profeta Maomé, né? E a partir daí que ele vem instituir o Alcorão. Sim. Né? E talvez ele trouxe alguns relatos do passado de Abraão, né? Mas a gente vê essas crenças deles, né? E outra coisa que eu observei, pastor, esse Deus da Lua, ele é adorado também no hinduísmo, que é praticado na Índia, naquela região do Oriente Médio. Sim, tá? verdade. Agora é interessante quando a gente observa na lição, o pastor Cloderia, ele coloca que quando Abraão entende o chamado, esse chamado ele vê que precisa separar-se, ou seja, obediência e santificação, né? Para a igreja no dia de hoje, vem a palavra de Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 16: sede santo, porque eu sou santo, porque aquele que vos chamou é santo, e sede santo em toda a vossa maneira de viver. Né? Então Abraão, ele entendeu isso, que ele precisava ser um homem santo. Sim, verdade, né? Verdade. Então isso é abrir mão do passado. Abrir mão do passado. Passado de pecado, agora um presente de santificação. De santificação, separado para Deus. Isso. E eu creio que muitas pessoas têm se identificado com esse ponto, porque para hoje servir ao Senhor, ser servo do Senhor como você é, você minha irmã, você meu irmão, eu tenho certeza que hábitos outrora do passado, aquilo que você praticava outrora, que você tem ciência de que ofendia a Deus e hoje não pratica mais. Quantas coisas, né, pastor? Trazendo aos nossos dias, contextualizando, que praticávamos outrora e hoje não praticamos mais. Coisas ilícitas que Deus não concorda. Verdade. Isto, ação do Espírito Santo, né? Amém. Que Jesus ele diz lá em João 16, versículo 8, que quando ele viesse, né, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Se eu parei de falar palavrão, que o Espírito Santo Aleluia. me fez entender que eu não podia falar palavrão. Ele me convenceu. Se eu deixei a fornicação, porque o Espírito Santo falou no meu coração. Se eu deixei a mentira, a ação do Espírito Santo, porque eu li na Bíblia que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Se eu me embriagava e não me embriago mais, a ação do Espírito Santo, Aleluia, que mostra que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Verdade. Então, sem ele, houve uma mudança, nós não estaríamos aqui. Verdade. E a nossa vida não estaria sendo mudada como está sendo mudada. Muitos hábitos foram deixados. Muitos hábitos foram deixados. Há algo mais ainda a deixar? Há, porque ainda não somos perfeitos. Sim, verdade, pastor. E Paulo, ele acredita esta obra da perfeição em nós a respeito do Espírito Santo. Ele fala em Filipenses 1,6: tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então hoje estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo, né, até o dia de Cristo. Que bacana. Então o passado para nós, ele tem que ir morrendo. Paulo também disse isso, também o salmista disse, né, por amor de ti, somos entregues, Senhor, à morte todos os dias. Verdade. Então esse homem velho tem que morrer. Que Seremos bênção. uma nova criatura. Fechamos aqui então mais um bloco aqui, segundo e terceiro ponto, ok? Vamos para mais um intervalinho. Esse intervalo eu quero aqui reforçar o desafio, tá bom? E deixar você ciente da programação da Igreja Chamas do Avivamento. Lembrando a você, meu amado, que não compartilhou, faça isso. Me ajuda aí, nos ajude, compartilhe, divulgue, tá, a palavra de Deus, o Evangelho. Hoje, terça-feira, reprise da lição anterior, tá?
Abraão, amigo de Deus. O comentarista está aqui conosco, pastor Ronildo Fernandes. Ok? O desafio bíblico, produção, me informa aí, tem alguém respondendo o desafio bíblico? Tem. Uma pessoa somente. Meu Deus, o pastor Ronildo está dando colher de chá aqui demais aqui para você responder. Qual foi a condição imposta por Deus para abençoar Abrão e sua descendência? Qual foi a condição imposta por Deus para abençoar Abrão e sua descendência? Esse é o desafio. Eu quero resposta. Vamos lá, tá bom? Eu quero deixar você ciente agora da programação da Igreja Chamas do Avivamento, com um coração em festa. Coração tá em festa, depois que Jesus chegou. Aleluia! A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Coração tá em festa, depois que Jesus chegou. Manda a tristeza embora, Foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Olha, a festa com Deus termina em festa. Hoje, terça-feira, 22 de outubro, às 19 horas e 30 minutos, nós temos programações. Eu quero convidar você a participar conosco. Hoje temos estudo bíblico em nossa igreja do bairro Granduquesa, Rua Noruega 98. No bairro Carapina, também estudo bíblico com o pastor Edson Balbino, Rua Caratinga 543. Orando com o pastor Ailson Dias, no bairro Vila Bretas, Rua José Carlos Pereira 365. Estudo bíblico também com o pastor Edmárcio Nepomuceno, no bairro Santa Rita, Avenida 7 Lagoas 167. Também com o pastor Itamar dos Santos, no bairro Atalaia, Rua 13210. Com o pastor José Silvério, no Alto Paraíso, Rua 4376. E também estudo bíblico com o presbítero Manassés Leandro, no bairro Conquista, Rua D 138. Em Resplendor, Minas Gerais, estudo bíblico às 19 horas e 30 minutos, Avenida Moraes de Carvalho, 1036 Centro, com o pastor José Nildo Sabino. Olha, dia 30 de outubro tem um convite especial para as mulheres, às 19 horas e 30 minutos, no dia 30 de outubro, primeiro encontro de mulheres em nossa igreja do bairro Alto Paraíso. Tema: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, versículo 1. Palestrante será uma enfermeira, Ana Paula, trazendo aí informações importantíssimas para as irmãs. Primeiro encontro de mulheres em nossa igreja do bairro Alto Paraíso, Rua 376, no bairro Alto Paraíso, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, com o pastor José Silvério. Começando aí em novembro, já temos agenda para novembro, dia 2, às 19 horas e 30 minutos, batismo nas águas. Marcos 16 nos diz assim a palavra de Deus: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No templo sede, batismo nas águas, Avenida Tancredo Neves 913, no bairro Santa Helena, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, dia 2 de novembro, batismo no templo sede. No dia 15 de novembro, às 17 horas, terceiro encontro Mulheres de Valor, em nossa igreja sede, com o tema Mulher Virtuosa, quem a pode achar? Provérbios 31, verso 10, parte A. Palestrante, missionária Alessandra Gonçalves. Terceiro encontro de Mulheres de Valor em nosso templo sede, às 17 horas. Dia 15 de novembro é feriado. Avenida Tancredo Neves 913, no bairro Santa Helena, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. No dia 15 de novembro também, às 19 horas,
acontecerá o primeiro seminário de louvor e adoração em nossa igreja do bairro Vila Isa. A adoração com estilo de vida. Palestrante, pastor Mauro Júnior Feliciano, de Meloviana, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Primeiro seminário de louvor e adoração em nossa igreja do bairro Vila Isa, no dia 15 de novembro, às 19 horas, Avenida Ibituruna, esquina com Rua Santa Teresa, 215, no bairro Vila Isa, em Governador Valadares, Minas Gerais, com o pastor Ariovaldo Valério. Atenção, pastores e presbíteros! A 47ª reunião do Conselho Regional Minas Espírito Santo, no dia 16 de novembro, às 14 horas, em nossa igreja do bairro Santa Rita, Avenida Sete Lagoas, 167, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, Minas Gerais. A 47ª reunião do Conselho Regional Minas Espírito Santo, em nossa igreja do bairro Santa Rita, anfitrião, pastor Edmárcio Nepomuceno. Presidente do Conselho Regional, pastor Levino Pedro, dia 16 de novembro, às 14 horas, 47ª reunião do Conselho Regional Minas Espírito Santo. O coração está em festa, e festa com Deus termina em festa. Você já sabe o que eu vou dizer, meu nobre? Se não gosta de a igreja, quer fazer o que no céu? Saiu da sepultura, hoje ninguém segura essa alegria no peito. Coração tá em festa. Evandro Santos, paz. O Andro Santos, paz, meu querido, um abraço, pastor Ronildo. Manda um abraço pro senhor aí, pastor Ronildo. Manda um abraço pro obrigado, Andro. irmão André, que foi nossa ovelha ali no bairro Palmeiras, né? Que No ano de bacana. 2003 a 2007. Não esqueceu do senhor. Não, é um amigão que a gente tem. Deus te abençoe, meu irmão. Abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus. Que bacana, pastor. Obrigado aí pela audiência, viu? Que bacana. Um abraço para todos os nossos nobres telespectadores. Meu amado, terça-feira é dia de reprise da EBD. Estamos estudando a lição de número 3, o Abraão, um amigo de Deus. Já passamos aqui a introdução, primeiro ponto, 2 e 3. Nós vamos entrar no quarto ponto e o quinto para a conclusão da reprise da EBD na tarde de hoje. O comentarista é o pastor Ronildo Fernandes, pastor de nossa igreja do bairro Altinópolis. Vamos então ao quarto ponto. Abraão abriu mão do seu futuro. Pastor, é nesse ponto que eu gostaria de voltar a frisar acerca da adoração, porque aqui vai falar mão de abrir mão do futuro, que está relacionado a Isaac, o futuro de Abraão, que é aqui o sacrifício na adoração. Então, o quarto ponto, vamos lá. Abraão abriu mão do seu futuro. Pastor, a verdadeira adoração, é óbvio, ela é um culto, né? E Jesus, quando falou para Satanás, adorarás somente ao Senhor teu Deus, né? E somente a Ele prestarás culto. A questão do amor a Deus também, que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, em que Jesus responde na pergunta: Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse assim: olha, amarás o Senhor teu Deus sobre toda a tua alma, sobre todo o teu negócio, sobre toda a tua vida. Você está dizendo que de fato nós temos que abrir mão do nosso passado e do nosso futuro. E tudo quanto nós formos fazer, como Paulo disse, né, em 1 carta aos Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou façais para a glória de Deus. Então a nossa vida, na verdade, é um culto, né, que tem que ser prestado a Deus continuamente. Né? E a gente observa quando Abraão recebe de Deus a ordem para sacrificar o seu único filho, né, em Gênesis capítulo 22, né? Abraão pensa assim: poxa vida, levei 25 anos para ter este menino, agora ele está com 16 anos, é a maior alegria que eu tenho na vida, e Deus me pede este menino. Tudo bem, ele pediu, eu vou dar, foi ele que deu, né? Então o resultado, ele
pensa também, como está lá na carta aos Hebreus, ele crê que Deus era poderoso para o ressuscitar Sim, verdade. dentre os mortos. Verdade. Então, por isso que ele não cria dúvidas, ele não titubeia, né? Sim. Ele vai, pega Sua o fé menino. não vacila ali. Não, ele não vacila na fé nessa hora. A Bíblia não mostra em algum momento ele reclamando dessa situação. Verdade. Eu que estou imaginando que ele poderia estar pensando, né? Levei 25 anos, né? Agora eu estou com 16 anos, a minha maior alegria que eu tenho, a minha esperança de ter o meu nome continuado sobre a terra, e Deus aí me pede esse menino. Isso é um pensamento meu, tá, irmãos? Estou conjecturando, né, para vocês. Mas não era fácil para ele tomar essa decisão, como nós já dissemos, né? Verdade. Foram muitos acontecimentos ao longo de 25 anos esperando por este filho. Mas agora Deus pede. Mas quando Deus pede, ele não cria dúvidas de que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, né? A fala dele denota isso, quando disse: subamos, né? Ofereceremos sacrifício e voltaremos. Está no plural, né? Ele falou isso para os servos dele que Que ficou acompanhou. no pé do monte. Ficaram no pé do monte. Olha, nós vamos para aquele monte, vamos adorar e vamos voltar, mas vocês ficam aqui. Justamente. E o interessante é que Jesus fala lá em João capítulo 7, 56, ou é o capítulo 8, confira por favor. Jesus fala para os fariseus e para os saduceus: olha, vosso pai Abraão quis ver o meu dia, o viu e se alegrou. Mas porque Abraão era profeta de Deus. Deus mostra Abraão como sendo o seu profeta. E o profeta inquire de Deus o que vai acontecer. E como seria a nossa redenção? Sim. Que a promessa estava em Abraão. Verdade. Abraão analisava cada passo, né? O cronograma das suas promessas. Sem dúvida. Né? Abençoar-te-ei, vou fazer de você uma grande nação, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então ele ficava pensando, eu imagino, como vai ser bendita em mim? Como é que vai ser isso, Deus? Todas as famílias, a promessa não é para a minha família? Então Deus mostra para ele como seria a redenção da humanidade através deste fato da Gênesis capítulo 22, em que quando ele chega no monte para adorar, Isaac fala: pai, está aqui a lenha e o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Meu Deus. Aí Abraão fala com ele: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Né? Verdade. Abraão tipificando Deus, tinha um único filho. Isaac tipificando a Cristo, a lenha tipificando a cruz, o cutelo, aquela lança que traspassa Cristo, dá o golpe final, né, na pessoa de Cristo, para confirmar que ele estava morto. Verdade. Então a gente observa nesse fato a resposta de Deus para Abraão, como seria o dia de Cristo, e quando ele viu, se alegrou, e quando ele olha e vê o cordeiro, fala: Deus proverá para si o cordeiro, e ele está aí, eis aí o cordeiro de Deus. E essa palavra, ela vem até os dias de João Batista, e João Batista dizendo, né, olha o cordeiro, Deus está vindo, aquele que tira o pecado do mundo. Quando Jesus chega, ele fala: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E interessante demais, porque o comentarista ele quis passar aqui uma mensagem. A confiança de Abraão deveria estar plenamente em Deus e não no filho Isaac em si. Por isso, de abrir mão do seu futuro. Porque o que Deus pede para Abraão, analisando aqui, é voltar à adoração. É o ponto principal que o pastor Ronildo tem falado aqui, mostrado. A adoração, o sacrifício de adoração, levantar altares. E Abraão, se você for perceber, até então tinha saído, né, da casa dos parentes, mas você percebe que Abraão ele começa a adorar, mas ele passa um período sem adoração. E quando Deus o chama de volta à adoração, Abraão, você parou de adorar. Deus o chama para um sacrifício, né, superior àquele que ele estava acostumado outrora. E aí o pastor foi muito feliz, o comentarista dessa tarde. Deus na pessoa de Abraão, Isaac na pessoa de Cristo, tipificando aqui a redenção, a nossa salvação, o sacrifício perfeito.
quando Deus providencia o cordeiro para Isaac, é justamente o retrato do cordeiro providenciado para morrer no nosso lugar. Abraão abriu mão do seu futuro. Não importa o que vai acontecer, mas eu creio em Deus. Por isso, pai na fé, né, pastor? Verdade. Isaac representava o futuro de Abraão. E ele abriu mão. E o comentarista usou aqui um versículo, que antes de nós passarmos para o quinto ponto e último, o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Há um desafio nesse texto. O que aconteceu com Abraão foi um grande desafio. E o desafio de Deus para mim, para você nessa tarde. Primeiro, entrega. Entrega o seu melhor. Segundo, confia. Entrega e confia. Foi o que Abraão fez. E tudo ele fará esperança para o que vai acontecer depois. Então esse texto nos chama um grande desafio, né, pastor? É verdade. E é por isso que muitas pessoas não conseguem firmar na igreja. Porque não tem paciência de esperar Deus fazer. O mal do nosso tempo é que tudo é muito rápido, né? Fast food. A praticidade, tudo, é coisa fácil, rápida, estalar de dedos. Para nós que passamos dos 20, né, conhecemos um pouco mais do passado, as coisas eram mais demoradas. Demorava um pouco mais. E nós aprendemos a esperar mais, essa é a verdade. Mas nós temos que aprender com a Bíblia. Deus vai trabalhando na vida das pessoas, passo a passo. A promessa de Jesus, em Mateus 6,33, mostra isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Deus não fez Abraão rico da noite para o dia. Deus não deu a ele o filho no ato da chamada. Não, levou 25 anos. Né? Então a gente tem que compreender isso, que o tempo de Deus é o mais importante para nós. Verdade. Né? Porque Ele está primeiro trabalhando o nosso caráter. Deus precisava de um adorador que o adorasse com excelência. Tirado do meio de um povo idólatra, Abraão só conheceu os falsos deuses, agora está conhecendo o Deus verdadeiro, que molda o caráter do homem cristão, né? Daquele que adora a Deus de verdade. Muito bem. Vamos para o quinto ponto e conclusão da reprise da EBD. Abraão, o amigo de Deus. Abraão abre mão do seu passado, Abraão abre mão do seu futuro, e no quinto ponto e conclusão, Abraão viveu o presente com Deus. Que bacana, né, pastor? Verdade. Ele vive agora o presente com Deus porque abriu mão do passado, saiu fora os deuses da idolatria, abriu mão do seu futuro, sua confiança não estava na pessoa de Isaac. Ele volta a adoração a Deus, Deus prova que Ele é Deus na vida dele, e agora ele vive o presente. O que nós temos que observar neste ponto, a nossa vida hoje, dia 22 de outubro de 2019. Para mim, ele pode ser o meu último dia. Para a igreja, pode ser o último dia para a igreja na terra. Então, hoje é o tempo presente. Verdade, né? Sim, sim. Não sei se você vive uma vida de mais de 20 ou 30 anos servindo a Cristo, mas o que interessa é que esse dia de hoje, ele tem que ser melhor do que o dia de hoje. Aleluia. Este ano 2019 para você como cristão, ele tem que ser melhor do que todos os anos que já se passaram na sua vida. Abraão viveu anos irregulares na presença de Deus, né? Alguns atos de desobediência a Deus, ou de não procura por uma resposta de Deus, levou ele a pecar contra Deus. Mas é interessante que a gente tem que viver hoje como se o amanhã para nós não existisse, né? Pensando que hoje pode ser o dia do arrebatamento da igreja, o dia que vamos estar com Cristo, né? Então isso para nós é importante, isso vai nos levar a viver uma vida de santificação, vai fazer com que nós venhamos abrir mão de privilégios, abrir mão de coisas que possuímos, até mesmo do nosso orgulho. Isso para nós é importante. Este homem, ele viveu dia a dia com Deus, vivendo sempre o presente. Esta é uma verdade, né? Mas interessante que quando Deus o chamou
nos chamou com a mesma chamada que Cristo faz para nós. Ele veio para nos dar uma vida e vida com abundância. Jesus disse aos seus discípulos que quem deixasse pai, mãe, irmãos, casa, emprego, tudo por amor a Ele do Evangelho, receberia 100 vezes mais essa vida e por fim a vida eterna. Abraão, ele recebeu essa promessa na prática. Foi chamado aos 75 anos e viveu mais 100 anos. Mais 100 anos. Já era velho. Né? E a sua crença em Deus fez com que ele tivesse mais 100 anos de vida e vida abundante na presença de Deus. Que bacana. Então o presente é maravilhoso. O presente bem vivido com Deus prolonga o futuro. Que bênção. Essa é a verdade. O que, na verdade, o que define o nosso futuro não é o passado, né, pastor? Não. É o presente. É o presente. É que define o nosso futuro. A decisão que você toma hoje é a mais importante da sua vida. É mais importante. O que você declara hoje para Cristo é o mais importante da sua vida. Lembra lá do ladrão na cruz? Né? Fala com o Senhor, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É hoje. Eram os últimos minutos daquela vida. Verdade. Ele não tinha saído. Não tinha. Estava preso na cruz como Cristo também estava. Pregado, amarrado, ferido, mas entendia que a última oportunidade dele era aquela. Então hoje a sua decisão é importante. Se você hoje tomar a decisão de que você tem que atender o chamado de Deus, abrir mão do seu passado, abrir mão do seu futuro e viver o seu presente com Deus, certamente você vai herdar a vida eterna. Aleluia. Amém? Que bênção. Que bom. Pastor Ronildo, que pena que o nosso tempo é limitado. Que pena. Que pena. Muito bom, muito bacana estar aqui no princípio desta tarde com o pastor Ronildo, falando um pouco da reprise aqui do assunto Abraão, o amigo de Deus. Muito aprendemos com essa lição. Que você possa, sem dúvida nenhuma, tomar exemplo da vida deste patriarca, deste homem de Deus. Eu quero orar por você agora. Quero fazer uma oração por você. Nós estaremos intercedendo na oração. Nós vamos estar apresentando aqui o pedido do Fabiano. Tá? Nós vamos apresentar o pedido aqui do Fabiano, da Simone. Nessa oração, quero apresentar o presbítero Antônio de Carvalho e a nossa irmã Maria da Conceição de Jesus, que é mãe do pastor Claudenir. Nós vamos estar orando, o pastor Ronildo vai nos conduzir à oração neste momento. Está na hora de orar. Desperta, Brasil, Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Obrigado, meu Pai. em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, obrigado por este momento tão maravilhoso aqui neste programa, Deus. podendo falar da tua palavra, das tuas ricas promessas. Verdade, Pai. Obrigado, Senhor, por teu cuidado para com nossas vidas. Obrigado, Jesus. Nesta caminhada cristã, Senhor, onde o Senhor tem nos ajudado, É verdade, Pai. onde o Senhor tem nos corrigido, tem nos ensinado, tem nos mostrado a tua vontade, Senhor, meu Deus. Sim, Pai. Obrigado porque o Senhor nos revelou o plano da salvação Te louvamos. na pessoa de Cristo Jesus, o teu Filho Sim, amado. meu Pai. Pai eterno, nós agora queremos apresentar diante de Ti Ó as vidas que pediram oração Sim, nesta meu Pai. tarde, Sim, meu Leandro, Deus. dê-lhe vitória no que ele Sim, Pai. precisa. Verdade. Dá saúde ao presbítero Antônio de Carvalho. Sim, meu Senhor Pai. Vai de encontro. Senhor, meu Deus, vai Sim, de conta meu aquela Pai. vida, Senhor, meu É Pai. verdade, meu Deus. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazê-lo levantar no Aleluia, leito. Deus. Ajude o meu Pai, Sim, meu ajude a sua Deus. família. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus, para agora eu vou do teu nome. É verdade, Pai. Abençoe a irmã Maria da Conceição, Sim, a mãe meu do Deus. nosso querido pastor, É verdade, pastor Pai. Claudenir Nascimento. É verdade, Que sim. o Senhor venha, meu Pai, operar o milagre que aquela Sim, família meu Pai. precisa. Obrigado, Senhor, meu Jesus. Deus, abençoe a família dos teus servos, ajuda Sim, a passar meu por Pai. este momento difícil. Senhor, meu Pai, ser com eles para a honra, glória e louvor do teu nome. Sim, meu Pai. Pai amado, eu também te peço a favor do pastor Edneuto, da Oh, sua Deus. família. Oh, A favor deste programa, chama o Sim, meu avivamento Deus. de cada vida que está
está assistindo, Sim, meu Pai. participando conosco deste Ó programa Deus. tão maravilhoso. Sim, meu Deus. Pai eterno, que o Senhor venha abençoar também as nossas escolas bíblicas Sim, meu Pai. locais, Verdade, Pai. despertando os alunos, Sim, despertando meu os Deus. professores, Sim, meu Pai. abençoando os departamentos infantis. É verdade, meu Pai. Deus. Para a glória e louvor do teu nome, prospera, Senhor, a tua igreja, Sim, a tua meu Pai. obra, o teu reino sobre Ó a terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está abençoado pelo poder da oração. Creia, irmão Fabiano. Creia, irmã Simone. Creia você, meu nobre telespectador, que a oração é a mão da alma que se ergue até a Deus e nunca volta vazia. Desafio bíblico. O desafio foi lançado. Produção, só 2 respostas? 3 respostas? 3 respondam. 3. As respostas foram unânimes. Ok. As 3 pessoas responderam a mesma resposta. Qual foi a condição imposta por Deus para abençoar Abrão e sua descendência? A resposta que foi dada aqui, nós vamos estar passando. Moelinha está faltando. Moelinha, cadê o Moelinha? Produção, Vem trabalhar também. traz o Moelinha aí. Ah, o Moelinha, ó, chegou! Se errou, você já sabe, ó. O Moelinha tem ação. Se errou, nós vamos maiar mesmo. Lembrando a você que o desafio tem o objetivo de fazer aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Então, a resposta foi a seguinte: qual foi a condição imposta por Deus para abençoar Abraão e sua descendência? A resposta unânime foi: Deus mandou sair da terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai. Gênesis 12, versículo 1. Essa foi a resposta, a condição imposta por Deus para abençoar Abraão. Eis a pergunta: está certo ou errado? Após as considerações finais com o pastor Ronildo Fernandes. Pastor Ronildo, boa tarde, graça e paz, muito obrigado. Um abraço para a irmã Keila, para a Vitória. Deus abençoe o Altinópolis, sua vida. Foi uma bênção, pastor? Amém. Muito obrigado, pastor, por mais uma vez estar aqui cooperando com o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos que assistiram, tá? E peço que vocês puderem visitar outros novos ali, as portas estão abertas, tá? Você que é da Chão do Livramento, você que é de outra denominação, você que é nosso vizinho, nosso amigo, nossos cultos quartas, sextas e domingo. E domingo pela manhã, das 9 às 10, nossa escola bíblica dominical. Está sendo uma bênção. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. O endereço: Rua José Veríssimo, 22, no bairro Altinópolis. Isso. Que benção, que pena que nós chegamos ao final do programa, pastor. Que pena, meu Deus do céu. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Vamos encerrar então? Está certo ou errado? Gênesis capítulo, faltando 5 segundos para o segundo tempo. Mais uma pessoa respondeu aí. Pegou carona? Foi a mesma resposta? Ó, vou te ver. O Elinha está aqui, ó. Atento. A resposta dada foi Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. Que Deus mandou sair da terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai. Essa foi a condição imposta por Deus para abençoar Abrão e sua descendência. Eis a questão: está certo ou errado? O que é que vocês acham? Está na Bíblia. Certa resposta! Ei,
sinal, viu, pastor? É bom sinal. Gostei. Tem pessoas aprendendo. Ninguém errou. Bom sinal, né, pastor? Ótimo sinal. Que bacana, tá? Vocês pegaram a dica aí, tá? Prestaram atenção no comentário aqui com o pastor Ronildo Fernandes, tá? A Escola Bíblica Dominical de domingo, a última lição que nós estudamos, e aí responderam, tá? Parabéns. Quem respondeu aí? Foi 4 pessoas, uma no final, voltando, meu Deus, salvo por uma barquinha, Diaconisa Delmi. Dizendo que amanhã é o dia dela. Amanhã é dia de quem? Da Delmi. Diaconisa Delmi amanhã? É. Aniversário amanhã? É isso? É, amanhã nós tem bolo. Oh, meu Deus do céu, vamos bater palma, adorar a Deus. Parabéns, Diaconisa Delmi. Amanhã é seu dia, e parabéns por responder hoje. Também irmã Simone. Eita glória, irmã Simone. Também irmã Silvaninho. E também, salve pela barquinha, faltando um pouquinho para terminar, a Marineuza. Vamos bater palma aí, gente. Bate palma, isso. Parabéns a todos os irmãos, a todas as irmãs. Os irmãos só estão dando irmã. Usou, cadê você, vai? Deus abençoe. Diz o Fabiano que o Google está de férias. Quem? O Google O Google? está de férias. Fabiano. Ô, gente, que bacana, que bênção. Que pena que nós chegamos ao final do programa de hoje. Que pena. Amanhã, quarta-feira, se Deus nos permitir, estaremos de volta com o programa Chamas do Avivamento. E amanhã é temático. Amanhã temos um tema, não é isso, produção? Temos um tema. Se Deus é amor, por que tanta gente sofre? Tema forte, pastor. Amanhã esse é o tema do programa de amanhã. Se Deus é amor, por que tanta gente sofre? O amor é a essência de Deus. Eita, Deus é amor. Deus é amor. Vamos embora então. Obrigado, pastor Ronildo. Deus Vamos abençoe, muito embora. obrigado. Eita, glória. Um abraço, André. Felicidade. Estamos indo embora, vai Jesus! Não vai não, Ele permanece contigo em espírito e em verdade, e o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho Jesus, a presença do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, e até amanhã!